Fala moçada, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um dispositivo utilizado para fazer medição de resistência, tá? Na parte da eletricidade aí a gente tem alguns instrumentos que são utilizados para medição, né? Nós temos amperímetro, que é utilizado para medir corrente, né? Nós temos o voltímetro, que a gente utiliza para medir tensão, né? Tem aí o chamado multímetro, né? Que é um aparelho que reúne em si várias possibilidades de medição, certo? Hoje a gente vai falar da ponte de Wheatstone. Ela é utilizada para você medir a resistência desconhecida, né? Então a gente tem dois tipos de ponte, né? A ponte propriamente dita, de Wheatstone, onde a gente trabalha com 3 resistores conhecidos e um quarto resistor desconhecido, tá? E a gente trabalha também com a chamada ponte de fio, onde a gente consegue trabalhar somente com 2 resistores, um conhecido e outro desconhecido, e um fio. E a gente vai demonstrar daqui a pouco como é que a gente vai fazer para poder utilizar esse dispositivo, né? O bacana aí que a ponte ela tem uma precisão muito boa nas medições, tá? Bom, então vamos lá. Primeiramente, como é que é uma ponte, né? Então aqui eu tenho, ela pode estar formada, desenhada de várias maneiras, tá? Eu vou apresentar algumas aqui para que a gente possa ter uma ideia, né? Então a primeira que nós temos é essa aqui, ó. Então nós temos aqui um resistor R1 aqui, né? Temos um resistor R2, um resistor R3 e um resistor RX que a gente não conhece, ok? Então aqui nós temos uma fonte, a corrente vem, entra aqui pelo polo A, se divide em duas, passa pelo ponto D, pelo ponto C, até chegar aqui no ponto B. Uma ponte de Wheatstone em equilíbrio, tá? Se ela está em equilíbrio, a corrente não passa por esse ponto, que é um galvanômetro, que é utilizado para medir corrente também. Ok? Então a corrente nele aqui é zero. Essa é a característica importante para que a gente tenha a possibilidade de utilizar a ponte para medir uma resistência desconhecida. Tá? Ela tem que estar em equilíbrio, tudo bem? Uma outra forma também é essa aqui, ó. Muito parecida, né? Só mudamos as posições, invertemos, né? Na realidade essa aqui está de lado, essa aqui foi colocada de forma a estar aparentemente em pé, né? Então nós temos o R1 aqui, o R2, o R3 e o RX. E voltando a falar, se ela está em equilíbrio, então não passa corrente entre o ponto C e o ponto D. Ou seja, né, o meu galvanômetro aqui, né, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Uma corrente aqui, uma corrente nula, né? Nesse caso, a corrente não vai, não é que vai passar uma corrente nula, né? Não vai passar a corrente aqui, né? Então aqui a corrente no galvanômetro, ela tem que ser igual a zero. Tranquilo? Então não vai passar corrente ali. Então deixa eu só ajustar aqui então, né? Se não vai passar corrente, a gente pode falar que a corrente no galvanômetro é igual a zero, como foi feito aqui, tá? Então aqui também é zero. Tranquilo? Uma outra forma de também apresentar a ponte é essa aqui, ó. Nós temos a fonte, nós temos aqui R1, R2, R3 e RX. Notem, ó, entre o ponto A e o ponto B tem um amperímetro que faz o papel do galvanômetro, né? Então, se essa ponte está em equilíbrio, a leitura, né? A leitura aqui do amperímetro, né? A corrente que passa nele, não vai passar, né? É igual a zero. Legal? Então vamos lá então.
Se ela está em equilíbrio, a corrente que não passa, né? A corrente aqui, a leitura feita pelo galvanômetro ou pelo amperímetro, ela é nula, certo? Ela é nula. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos IG, que é a corrente que passa no instrumento aqui, no galvanômetro, né? Se a ponte está em equilíbrio, então esse IG é zero, certo? O IG é zero. Rx é a resistência desconhecida. R1, R2 e R3 são os resistores conhecidos, né? A resistência conhecida. Tudo bem? Como é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos pegar aqui esse do meio aqui para a gente trabalhar, tá? Então, ó, uma corrente sobe aqui, passa pelo C e vem para o B. Lembrando que o ponto A e o ponto B está sob uma diferença de potencial U. Então, tanto para essa parte de cima quanto para a parte de baixo, essa diferença de potencial é igual, porque eles estão ligados em paralelos. Tranquilo? Então, ó, para que a corrente não desça aqui, para que não tenha corrente, essa tensão aqui, ó, U AC, ela tem que ser igual à tensão U AD. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho aqui que a diferença de potencial AC, UAC, tem que ser igual a UAD. Certo? Da mesma forma, aqui, ó, entre C e B, a diferença de potencial entre C e B tem que ser igual à diferença de potencial entre B e D. De modo que, se eu somar UAC com UAB, vai ser igual a UAD mais UBD. Certo? Eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Então, aqui eu posso colocar também que a diferença de potencial entre C e B é igual à diferença de potencial entre B e D. Tranquilo? Quem é UAC? UAC, primeira lei de Ohm. U é igual a R, então UAC vai ser R1 vezes I1. Isso é igual. UAD. UAD, quem que é UAD? UAD, ó, tá aqui, ó. É R3 vezes I2. Quem é UCD? UCD é R2 vezes I1. R2 vezes I1. Quem é UBD? UBD é Rx vezes I2. Tudo bem? O que eu posso fazer aqui, então? Eu vou fazer uma relação entre essas duas igualdades aqui, tá? Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar e vou dividir as duas. Aqui, vou fazer uma relação entre um e outro. Quando eu faço isso, né? Quando eu faço isso, ó, I1 sobre 1, eu cancelo. I2 sobre 2, eu cancelo também. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho que R1 sobre R2 é igual a R3 sobre Rx. Então, eu tenho uma relação entre as resistências, tá? Lembrando que eu estou falando de uma ponte que está em equilíbrio. Então, eu posso multiplicar isso aqui em cruz e falar que R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Quando eu faço isso,
né? Quando eu faço isso, olhando para a figura agora, nós vamos encontrar aqui uma relação importante, ó. Quem que é R1? R1 está aqui, ó. Deixa eu só trocar aqui a cor. R1 está aqui, ó. Quem que é RX? RX está do outro lado aqui, ó, olha só. Tá? Quem é R2? O R2 está aqui. E quem é R3? R3 está aqui. Então, dessa forma, a gente pode afirmar que numa ponte em equilíbrio, o produto das resistências opostas são iguais. Então, essa é a jogada na ponte, ó. Então, quando eu tenho uma ponte nessa situação, ó, R1 vezes Rx tem que ser igual a R2 vezes R3. Se eu olhar para essa figura aqui, ó, R1 vezes Rx tem que ser igual a R2 vezes R3. Tranquilo? Ó aqui, ó. Aqui está o leitor, ó. Então, eu estou falando das opostas, tá vendo? Então, R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R3. Então, é com essa relação que a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Daqui a pouco a gente vai falar de alguns exercícios. Tranquilo até aí, gente? Fácil, né? Então, aqui um exemplo, né, de aplicação, né? Fez-se um arranjo com 4 resistores, um gerador e um voltímetro, conforme o esquema seguinte. E Rx tem valor desconhecido. Se o voltímetro apresenta uma leitura nula, qual é o valor da resistência Rx? Então, olha. Então, aqui, o que é importante aí, essa questão da leitura nula, né? Falou que a leitura é nula. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Nós temos aqui 4 resistores, né? Aqui um gerador, que tem uma resistência. O que acontece é que a corrente segue passando por aqui, né? Então ela vai vir nesse sentido, vai se dividir e ela não passa pelo voltímetro. Ou seja, a corrente lida aqui no voltímetro, ela é igual a zero. Se ela é igual a zero, significa que nós temos uma ponte em equilíbrio. Claro. E se a ponte está em equilíbrio, o produto das resistências opostas são iguais. Então eu posso falar que 12 vezes 2 vai ser igual a 6 vezes Rx. Tá? Então eu tenho que 12 vezes 2, 24. 24 vai ser igual a 6 vezes Rx. Né? 24 dividido por 6 vai ser igual a Rx. Então, a resistência Rx, a resistência desconhecida, vai ser de 4 ohms. Né? Então, é uma aplicação simples, né? Fácil, né? Não tem muito mistério. Tranquilo? Agora, pode acontecer de nós termos, né, que medir a resistência de um resistor e termos em mão somente outro resistor com a resistência conhecida. Então aí a gente vai montar o que nós chamamos aqui de ponte de fio. Tá? Nós vamos montar uma ponte de fio. O que nós temos aqui? Um resistor R1 e um resistor R2. Tá? Então, um deles é conhecido e o outro não. Aí nós pegamos um fio, né? Esse fio tem que ser um fio conhecido, né? E se a gente pegar aqui, ó, a resistência em um fio, ele é igual a resistividade, certo? Multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Tranquilo? Então aqui nós temos o comprimento L1 e o comprimento L2. Então como é que a gente faz aqui? A gente pega, aqui nós temos um instrumento para medir a corrente, né?
E a gente vai ajustando isso aqui, ó. É como se aqui fosse um reostato, né? Um resistor com resistência variável, né? A gente vai variando aqui, ó, até que a corrente nesse galvanômetro fique nula. Quando isso ocorre, significa que isso está em equilíbrio, né? E isso estando em equilíbrio, o que a gente faz? A gente faz R2 vezes esse lado e R1 vezes esse lado. Tudo bem? Nota o seguinte, eu estou falando, se eu for pensar em resistência, vamos chamar aqui de R3, tá? E aqui eu chamo de R4, certo? Então eu faria assim, ó, R1 multiplicado pela resistência oposta, R4, tem que ser igual a R2 multiplicado por R3. Tranquilo? Bom, quem é R1? Não sei. Aqui não importa o valor dele, né? Então R1. Quem é o R4? O R4 é a resistividade multiplicado, estou falando de R4, então esse aqui, ó, multiplicado por L2, certo? Dividido pela área. Como esse aqui é o mesmo fio, tanto a resistividade quanto a área, elas são iguais, tá? Então aqui eu tenho R2 multiplicado por R3. Quem é R3? R3 é resistividade vezes L3 dividido por A. Certo? Então eu tenho do lado de cá e do lado de cá estão multiplicados pela resistividade. Então isso aqui eu posso simplificar. A área divide os dois lados, então também eu posso simplificar. Então o que vai sobrar aqui? Vai sobrar R1 vezes L2, que é igual a R2 vezes L3. Então nós temos aqui que, na realidade, o que interessa quando eu tenho uma ponte de fio, eu posso ir direto pensando nos comprimentos, né? Ó. Então, ó, R1 vezes o comprimento oposto, que é L2, é igual a R2 vezes o comprimento do fio do lado oposto, que é L1. Tranquilo? Simples, né? Agora eu tenho aqui uma situação possível, tá? Onde eu tenho uma resistência Rx desconhecida, tá? Então essa aqui é a desconhecida. Nós temos aqui R2, que é variável e conhecida, tá? Então R2 é variável e conhecida, tá? E R1 e R3 são conhecidos. Tudo bem? Então o que a gente faz aqui? Segue a mesma situação, ó. Então eu vou trabalhar de uma forma que a corrente que passa aqui no voltímetro, seria um galvanômetro, tem que ser zero, tá? Diferença de potencial zero, voltímetro vai indicar zero, automaticamente a corrente é nula também. Não tem corrente. Então aí nós temos que vai ficar Rx. Então nós vamos ter aqui Rx, produto das resistências opostas, serão iguais, tá? Então vai ficar Rx vezes R2 é igual a R1 vezes R3. Tudo bem? E aí a gente aplica o mesmo conceito da ponte, né? E podemos calcular a resistência.
Então, lembrando que R2, né? A resistência R2, ela é variável, tá? Então, essa R2 aqui, ela é variável. Nós temos que Rx é desconhecido, como era nas demais, né? E R1 e R3 ela é conhecida, tá? Então aí agora a gente já tem aí um cenário legal para a gente poder trabalhar com a ponte de Wheatstone ou ponte de fio e ainda utilizando aí um rheostato. Lembrando que esse R2 aqui, que é variável, ele é um rheostato, tá? Ele é um rheostato. E aí a gente vai resolver mais alguns exercícios. Ó, nesse exercício nós temos aqui uma chamada, de forma simplificada, é claro, né? Uma ponte de Maxwell, onde a gente tem uma ponte de Wheatstone e é associado nela aqui, num dos ramos dela, um receptor ou um gerador, tá? Então vamos lá. No circuito da figura abaixo, o voltímetro apresenta a indicação nula e VA está desse lado aqui, ele é maior que VB. Maior que VB. Então a corrente aqui vai subir, né? Aqui vai descer e vai chegar até o outro lado aqui. O voltímetro ideal apresenta a leitura nula. O voltímetro mede diferença de potencial. Então, entre o ponto B e o ponto C, a diferença de potencial é zero. Consequentemente, nós não temos aqui o quê? Passagem de corrente. Então, aqui a corrente é zero também. Certo? Ou seja, nós temos uma ponte em equilíbrio. Uma ponte em equilíbrio. Qual é a intensidade e o sentido da corrente em cada um dos ramos? Então vamos lá. Se isso é uma ponte em equilíbrio, eu posso afirmar que a diferença de potencial entre A e B é igual à diferença de potencial entre A e C. Então, U AB é igual a U a C. Certo? Bom, quem é UAB? UAB é R vezes I. Quem é o R aqui? O R é 4. Qual que é a corrente que passa aqui? A corrente é I1. Isso vai ser igual a UAC. UAC é R vezes I. R é 2. E a corrente que passa ali é I2. Então aqui a gente pode simplificar. Então eu vou ter que 2 vezes I1 vai ser igual a I2. Ou seja, I2 é igual a 2 vezes I1. Essa informação é importante. Tá? Vamos deixá-la aqui e vamos partir para a segunda parte agora. Se essa diferença de potencial aqui é a mesma, e A e B, ou melhor, entre A e D, eu tenho esses dois trechos ligados em paralelo, significa que a queda de tensão entre B e D é igual à queda de tensão entre C e D. Então eu posso também trabalhar aqui de forma que o BD, né? O BD é igual a U CD. Tranquilo? Quem é o UBD? O UBD é R vezes I mais 6 volts, tá? Porque a corrente vem para cá, então eu tenho R vezes I mais essa tensão aqui de 6 volts aqui, porque a gente entra pelo polo positivo aqui. Então vai ficar R, que é 1, vezes I, que é a corrente I1, que passa por aí, mais
6. Isso é igual ao que tem desse lado. O que eu tenho desse lado? R vezes I. R é 2 e a corrente aí é a I2. Tá? Então, 1 vezes I1 dá I1. Mais 6 é igual a 2 vezes I2. Tá? 2 vezes I2. Quanto vale o I2? O I2 é igual a 2 vezes I1. Então, eu vou substituir esse valor aqui. Ó. Então, eu passo a ter que I1 mais 6 vai ser igual a 2 vezes o I2. E o I2 vale 2 vezes I1. Então, I1 mais 6 é igual a 4 I1. Então, ó, 6 vai ser igual a 4 I1 menos 1 I1. Então, 6 vai ser igual a 3 I1. Então, aqui a gente chega à conclusão de que a corrente I1, 6 dividido por 3, dá 2 amperes. Então, já encontramos a corrente I1. Né? E o sentido da corrente a gente já viu, que vai ser de A para B, de B para C. De A para B e de B para D. E aqui embaixo vai ser de A para C e de C para D, tá? Então já achamos I1. Nós sabemos que o I2, é igual a 2 vezes o I1, que é o que está aqui, ó. Então, consequentemente, o nosso I2 vai ser igual a 2 vezes 2, vai ser 4 amperes. 4 amperes. Então, aí a gente resolveu esse segundo exercício, tá? A gente vai fazer um vídeo só com resolução de exercícios de ponte, tá? E aí a gente vai ver como o negócio é bem simples, bem tranquilo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado.